Sim, meus amigos, é o que vocês queriam. Resumo do volume 11 da Light Novel de Konosuba. É exatamente isso. Uau. Bom, meus amigos, estou aqui mais uma vez para trazer conteúdo para vocês, hahaha. Dessa vez vou falar para vocês do volume 11 da Light Novel de Konosuba, que é essa beldade aqui, que é com certeza um dos volumes mais engraçados que tem. Fala sério, eu gosto muito desse negócio aqui. Mas é isso. Bora pro vídeo. Depois de voltarem de Elrond, eles falam pra Clark tudo que rolou lá. A princesa Iris acaba ganhando o apelido de Dragon Slayer por ela ter matado aquele dragão dourado, e a Claire diz que vai cumprir o acordo que ela fez com o Kazuma. Pra quem não lembra, a Claire tinha pedido pro Kazuma impedir o casamento da Iris com o príncipe, e como recompensa ela passaria uma noite toda contando histórias de quando a Iris era pequena pro Kazuma. Ah, e quem não lembra o que aconteceu no volume passado, dá uma passadinha aqui que eu fiz um vídeo sobre, mas resumindo, a Iris matou um dragão. E depois disso deu todos os rolê lá com o primeiro-ministro e tal, mas enfim. É decidido que eles vão fazer um banquete e eles partem pra farra. A Claire fica bêbada e acaba dormindo no colo do Kazuma, e nisso a Iris aparece na festa. Ela meio que ignora a situação e, sem olhar pros olhos do Kazuma, ela pergunta se ele vai voltar pra casa depois da festa. O Kazuma diz que não sabe direito, porque ultimamente ele mal tem parado em casa. E aí eles então perguntam pra ele se ele não quer ficar no castelo. E o Kazuma decide que vai ficar no castelo. De novo. Diferente da última vez, as outras iriam ficar com ele. A Claire no começo não liga muito pra isso, já que o Kazuma tinha feito um favor pra ela de livrar a Iris desse casamento. Apesar que o Kazuma não fez nada. E resumidamente, o Kazuma fica praticamente todo dia enchendo o saco dos outros e fazendo planos com o mordomo pessoal dele, o Hegel, pra atormentar a vida das outras pessoas que estão no castelo. Depois de 2 semanas no castelo, o Kazuma começa a se questionar se as pessoas não estavam querendo que ele fosse embora logo. O Kazuma pergunta isso pro mordomo, mas ele fica meio relutante em responder. Mas antes de ele falar qualquer coisa, a empregada entra no quarto dizendo que a Darkness chamou o Kazuma pra sala de reuniões. O Kazuma entra na sala e já manda um não antes de qualquer um abrir a boca. Ele sabia o que a Darkness iria falar e já tinha chegado negando. E lá estavam as três, com as malas arrumadas, e a Aqua tava chorando porque também não queria ir embora. A Darkness, já sabendo a resposta do Kazuma, dá umas cartas pra ele e diz que é pra ele pensar 2 vezes antes de negar de novo. As cartas são de várias crianças agradecendo por ele ter salvo a princesa e dizendo que admiravam e gostavam do Kazuma. A Darkness diz que é melhor eles voltarem enquanto ele ainda é respeitado pelos outros do que ele ficar mais tempo e acabar sendo odiado pelo povo do castelo. A Aqua pega as cartas e lê também, e logo depois de ler ela para de chorar. A menina tem um choque de realidades e diz que vai matar o Ridemônio só pra proteger essas crianças inocentes. O Kazuma, vendo que não tem muito o que fazer, acaba cedendo ao joguinho da Darkness e aceita voltar pra casa. Porém, o Kazuma acaba convencendo a Darkness a deixar ele ficar uma última noite no castelo. E ela acaba deixando. Boa, Darkness, ao invés de trazer o maluco pra casa, dá uma dessa. Nisso, as 3 garotas voltam pra casa e o Kazuma fica uma última noite no castelo. No meio da noite, o Kazuma vai pro quarto da Iris pra jogar uns jogos de cartas que ele tinha trazido de Elrond. Mas quando ele chega lá, a Iris pergunta pra ele se ele não pode contar algumas histórias de aventura dele ao invés de eles jogarem. O Kazuma passa praticamente a noite toda contando histórias de quando ele ficava jogando RPG, só que de uma forma bem mais fantasiosa, pra parecer que ele era alguém foda. Depois disso, o Kazuma vê que já tá tarde e se despede da Iris pra ir dormir. Mas quando ele se vira pra sair do quarto, ela abraça ele pelas costas e pede pra ele morar no castelo, porque ela se sente muito solitária sem ele aqui. O Kazuma começa a brigar consigo mesmo pra não acabar se apaixonando por uma criança de 12 anos e ele fica indeciso se ele deveria ficar no castelo ou não. Ele finalmente toma juízo e acha que o correto é voltar pra casa, já que ele tinha prometido pra Darkness que ele iria voltar no outro dia, né? Mas antes dele dizer qualquer coisa, a Iris manda um... E o Kazuma decide que vai morar definitivamente no castelo. Uma semana depois dele ter decidido ficar, o Kazuma manda uma carta dizendo pras 3 que ele vai morar lá. No primeiro dia verão umas cartas engraçadas dela achando que era brincadeira e tal, e logo depois foram ficando cada vez mais violentas até chegar num ponto da Darkness e companhia ameaçarem a geração do Kazuma. Nisso o Kazuma tava no quarto dele, tomando chá com o mordomo Hegel, e alguém bate na porta. O Kazuma abre e é a Claire e a Rain. Elas entram conversando casualmente, comentando pelos feitos dele, coisas do tipo, com um sorriso no rosto. E depois disso a Iris entra no quarto. Ela dá um bom dia, mas ela dá um bom dia cheio de gíria que o Kazuma ensinou pra ela. Salve, quebrada! Acordei com uma larica. O que tem pro rango hoje, hein? Nisso, a Claire e a Rain imploram pra ele ir embora e ele casualmente se recusa. Bom, a cena corta pra algumas horas depois, e lá tá o Kazuma, correndo de todo mundo do castelo. De novo, o Kazuma sai dando pirueta pelo castelo, que nem ele fez quando invadiu com a Chris, e a Claire e a Rain reparam que o estilo de luta dele é bem parecido com o do ladrão cavalheiresco, e eles acabam descobrindo que é ele. Elas até tentam usar isso contra o Kazuma, mas o Kazuma convence elas a ficarem quietas através de chantagem e ameaça,
esse é nosso Kazuma. O Kazuma acaba cercado, mas ele tenta convencer a Rain que é uma má ideia pegar ele, já que ele poderia afetar a reputação dela, já que ele é praticamente irmão da princesa. A Rain fica confusa de que lado ficar, mas antes de qualquer coisa, a Claire usa a desculpa de que vai pagar as dívidas da família dela e a Rain volta a si. Nisso, todo mundo pula em cima do Kazuma e o coitado não consegue escapar. A Rain começa a preparar o teleporte e nisso a Claire pega uma poção de apagar a memória e diz que vai dar pro Kazuma. Ela diz que vai apagar a memória do Kazuma até o dia em que as garotas forem embora. E se você tá se perguntando por que ela tá fazendo isso, é porque elas têm medo de expulsar o Kazuma e ele voltar pra se vingar depois, então é melhor apagar a memória dele. Nisso, a Iris aparece e tenta impedir a Claire, mas ela não para de jeito nenhum. Nos últimos momentos, antes do Kazuma perder a memória, a Iris faz um último pedido. Ela diz que se um dia ele recuperar as memórias, é pra ele voltar pra viver com ela no castelo. E nisso, eles enfiam uma poção na goela do Kazuma e ele apaga. Cara, o nome desse capítulo podia ser Invasão Domiciliar, é sério. Mas enfim, depois disso, o Kazuma aparece no portão da frente de Axel. Ele tava meio confuso e não se lembra o que tava fazendo ali e decide ir pra casa. Ele chega na mansão, mas a porta tá trancada. Ele presume que as garotas devem ter ido pegar uma missão ou algo do tipo e fica esperando na porta. Daí passa mó tempão e ninguém aparece. Então o Kazuma começa a brincar com o Imperador Zell, que tava preso no cercadinho do quintal, e o Kazuma dá uma reparada e o Imperador Zell tava um pouquinho maior por algum motivo. Depois disso ele olha pra cima e vê a Aqua gritando com ele pela janela. O Kazuma, puto e confuso, decide chamar a Darkness e a Megumin e elas abrem a janela da varanda. Elas estavam pistolaça com ele, mas o Kazuma começa a dizer que não lembrava de porra nenhuma e pensa que tinha vindo embora do castelo no dia junto com elas, e não na semana depois. A Darkness entende a situação e percebe que usaram uma poção de perca de memória no Kazuma. O Kazuma pensa na possibilidade dele ter descoberto algum segredo real que não podia ser revelado, então eles apagaram a memória dele. As duas começam a acreditar nessa teoria, mas a Aqua aparece. A Aqua chega xingando ele, dizendo que é tudo mentira e que só vai perdoar ele se ele se curvar diante dela e rezar pra ela 3 vezes por dia. Nisso ela sai, mas antes deles saírem, a Megumin e a Darkness de algumas coisas pra ele. A Megumin joga a carteira dela, porque ele tava sem grana, já que ele gastou todo o dinheiro dele em Elrond e a bagagem dele estava em casa, e a Darkness joga o arco dele e a flecha de gancho, e sai. O Kazuma então entende o recado e decide que vai invadir a própria casa no meio da noite. Quando o Kazuma tava pra ir pra mansão, ele encontra o Vanir no meio do caminho. O Vanir tava indo trocar o símbolo da igreja de Axis por um rabanete que tava meio sensual. O Kazuma convence o Vanir a ajudar ele, e o Vanir diz que ele tem que dar algo em troca, e o Kazuma diz que se ele ajudar, ele compra um monte de baboseira da loja dele por um preço mais caro e o Vanir aceita. O plano era o seguinte, o Kazuma iria entrar pela janela e se eles estivessem apuros, o Vanir invadiria a mansão para atrair a atenção da Aqua. Provavelmente o Vanir seria pego por uma das barreiras da Aqua e isso iria distrair ela. O Kazuma se prepara para atirar a flecha de gancho, mas quando ele vê, a janela do quarto dele tá barrada. O Kazuma, percebendo que o plano dele já tava falhando, repara que a janela da Megumin e da Darkness estavam abertas. O Kazuma fala pro Vanir usar a previsão nele e dizer qual quarto ele deveria entrar para não dar bosta. E o Vanir diz pra ele que os 2 quartos vão dar na mesma, só que ele vai ter um bônus se entrar no quarto da Megumin. E o Kazuma adere isso e decide ir pelo quarto da Megumin. O Kazuma consegue subir com um pouco de dificuldade até na frente da janela, e ele dá uma batidinha nela e a Megumin aparece. Quando ela vai abrir do nada, a Aqua entra no quarto. A Megumin fecha a janela rapidamente e a Aqua diz que tá sentindo que o Kazuma vai tentar invadir a mansão e tá revistando os quartos. A Aqua fica interrogando a Megumin por um tempo e quando o Kazuma tava quase escorregando, ele escuta um grito vindo da frente da mansão. E era o Vanir chamando a deusa dos banheiros pra um duelo em plena luz do dia. Luz do dia não, luz da lua, tá de noite. O Kazuma entra rapidamente no quarto assim que a Aqua sai, e a Megumin puxa e abraça ele. Só que por algum motivo ela não soltava ele de jeito nenhum. E enquanto eles estavam se abraçando, eles escutam uns gritos lá embaixo, vindo da Aqua e do Vanir que estavam lutando, e a Darkness que tinha entrado no meio da briga. Depois disso, o Kazuma e a Megumin conversam um pouco, e a Megumin diz que ficou feliz que o Kazuma escolheu vir pro quarto dela ao invés da Darkness. Na verdade, ele só escolheu pra saber o bônus, mas enfim. A Megumin diz que a Aqua ficou solitária sem ele nessa última semana e que era pra ele resolver as coisas. Nisso, o Kazuma sai do quarto e se encontra com a Aqua e a Darkness no meio do corredor. O Vanir tinha fugido e as duas voltaram pra dentro de casa. O Kazuma e a Aqua começam a se xingar até que numa hora eles partem pra porrada. O Kazuma acaba sendo derrubado e a Aqua pula em cima dele. Só pra falar que ela usou o buff de força em si mesma e conseguiu derrubar o Kazuma. A Darkness acabou amarrada porque entrou no meio da briga e a Aqua em cima do Kazuma diz pra ele se desculpar e ele se recusa porque ele nem tá errado já que ele nem se lembra de nada. Então a Aqua putaça jura pelo nome dela mesma que a partir do outro dia o Kazuma nunca mais vai pisar o pé nessa casa. Bom, no outro dia de manhã o Kazuma teve a ideia mais espetacular e genial que ele já teve, cara. Eu nunca pensaria nisso na minha vida.
o Kazuma decidiu chamar a corretora de imóvel e dizer que tinha invadido a casa dele. E como a casa estava no nome do Kazuma, a polícia aparece pra pegar a casa de volta e expulsar a Aqua de lá. Os policiais levam a Aqua pra prisão enquanto ela chorava freneticamente e a Darkness acabou sendo interrogada também. Só a Megumin que pressentiu o perigo e fugiu de casa mais cedo. Enquanto a Aqua estava sendo levada, o Kazuma chega nela e pergunta se ele ainda vai ter que rezar pra ela. E a menina, chorando rios, pede desculpa pra ele, diz que vai fazer o que ele quiser a partir de agora. Kazuma foda. Depois do ocorrido, a Aqua começa a trabalhar de empregada pro Kazuma. Depois de ele xingar a Aqua algumas vezes por ela ficar purificando o chá, ele se levanta e vê umas dores nas costas por causa do que a Aqua fez com ele na noite passada. A Aqua manda uma cura sagrada nele e restaura o Kazuma por completo. E por algum motivo o Kazuma fica quieto. Todo mundo estranha isso, mas lembra que eu disse que ela recuperou o Kazuma por completo? Então, junto com a cura, ele recuperou as memórias dele. E ele que tava falando que era inocente até pouco tempo atrás, foi tomado pela culpa. Mais tarde, só dava pra ver o Kazuma ajoelhado no chão, pedindo perdão pela semana que ele ficou no castelo.